Episódio número 12 da segunda temporada dos Pensamentos do Isolamento. Bem-vindo! E você que está chegando agora, vale a pena destacar a você que nós não temos aqui um estudo profundo sobre o reino de Deus em todos os seus aspectos, teologicamente falando. São pensamentos que passam pela nossa cabeça nesse momento de isolamento. Não venha requerer algo muito profundo. Mas espero que esses drops de pensamentos já possam alertar um pouco o seu pensamento, orientar um pouquinho mais aí a sua cabeça, né? Vamos lá. Falamos sobre o governo da carne no último episódio. Hoje eu quero falar sobre o governo da religião. Mateus 23, a partir do 2º verso. Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés quer dizer, eles ocuparam a liderança, se sentam na cadeira de Moisés. Façam tudo, pois, que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios, alongam suas franjas. Fazia parte da cultura religiosa daquela época, os filactérios, as franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras das sinagogas, os destaques religiosos, as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será servo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Já que estamos falando sobre o reino de Deus que vem para mudar o governo da nossa existência, quais são os governos que nos governam hoje? Falamos do governo da carne e hoje quero falar sobre o governo da religião. Jesus fala sobre os escribas e fariseus que se sentaram na cadeira de Moisés, interpretavam os 613 mandamentos e exigiam do povo o cumprimento estrito, mas eles mesmos, naquilo que ensinavam, não praticavam. E Jesus faz uma piada: ouçam tudo o que eles falam, tá certo, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. A necessidade de transcendência, de entender o que há além de nós e dessa vida, faz parte de todo ser humano. O que há além de nós? A respeito de Deus, da existência, da criação. O líder religioso, por estar ligado ao que transcende, por estar ligado a Deus, ele tem uma tentação especial. Além, obviamente, do pecado que já nos coloca na posição de deuses que tomam decisão sobre o bem e o mal porque comeram desse fruto, ainda por cima tem contato com a divindade e acham que podem legislar em nome dela. A religião e a graça não combinam, porque a religião tem o pressuposto da hipocrisia, a religião tem o pressuposto do domínio, do controle, a religião tem o pressuposto de que eu abro as portas para você a Deus desde que você cumpra os ritos que eu vou determinar para você. Você pode dizer, Zé, mas é isso que significa a palavra religião? Não, a palavra religião, no sentido sociológico do fenômeno da religião no mundo, significa o religar o homem a Deus. Eu estou usando aqui a palavra religião no sentido pejorativo, mas talvez no significado mais importante que nós possamos ter para os dias de hoje. Não só no Brasil, mas no cenário mundial, em que a religião ocupa, no lugar que a religião ocupa na Terra.
como aquela que comanda a Deus e que diz para Deus quem ele deve ou não abençoar e diz aos homens o que devem fazer ou não para que Deus os abençoe. E essa casta religiosa se coloca exatamente no lugar de Cristo, porque ele é intermediário entre Deus e os homens. Eu costumo dizer que assim como Jesus, quando morreu na cruz, viu o véu do templo se rasgar e deixar de existir o Santo dos Santos, porque o Deus que habitava no lugar santíssimo do templo, quando o véu se rasga, tem o simbolismo de que ele já não está mais lá dentro, agora ele vai habitar dentro de nós. Mas a religião é aquela que costura de novo o véu e fica vendendo ingresso para as pessoas poderem assistir às obras de Deus como alguém que visita um Simba Safari ou um zoológico para ver Deus preso numa gaiola fazendo aquilo que deseja. Ou aqueles que têm a ideia que Deus é o King Kong e sempre a gente oferece a loira para ele vai tranquilo, damos nossas ofertas e nosso dinheiro e ele não nos mata e nós podemos viver a nossa vida aqui como quisermos. É a religião que não tem interesse em de verdade te libertar dos teus desejos, mas ela quer exageradamente contemplar os teus desejos. É a religião que não está preocupada em que Cristo te liberte, te dê uma nova mente, um novo coração e diga a você, abandone quem você é, negue-se a si mesmo. É a religião que não quer que a graça venha até você e te diga, ele morreu por você e já pagou o seu preço. Não tem a ver com o seu dinheiro e não tem a ver com o que você paga, tem a ver com o seu amor. Não tem a ver com as tuas oferendas, não tem a ver com o teu comportamento de barganha diante dele, mas sim com a liberdade que ele te deu. Mas isso seria o fim da religião. Como ela se sustentaria e permaneceria se você fosse livre por Jesus Cristo? Isso é um assunto longo, mas o governo da religião tem destruído muita gente. Eu, como tive que ler muita coisa rápido, e ganhar tempo, recuperar tempo na minha vida, na minha formação teológica, às vezes eu não lembro qual foi o autor que eu li, o que eu li. Mas eu li isso que, não me recordo agora qual dos autores disse isso, mas enfim, a religião é o melhor sistema que o homem pôde inventar para separá-lo de Deus. O melhor sistema para separar o homem de Deus chama-se religião. É onde você cumpre uma série de ritos e paga pelo que você não precisa pagar, por ritos que não precisa ter, por um Deus que não quer que você faça isso, e enquanto você se sente satisfeito, preso a um domínio e a um governo religioso, você não está com ele, mas plenamente satisfeito. E, aliás, contando bênçãos e conquistas que você tem, porque os teus desejos são mantidos. Aliás, você vem para a igreja e para a religião para que a gente possa cumprir os teus desejos. E Deus quer cumprir os seus desejos. Quem mais não quer uma divindade que cumpra o meu próprio desejo? Esse é um governo. A religião, somado ao seu desejo, se torna um império que te afastam de Deus. Você quer o que não desejaria querer e tem uma religião que te oferece por uma módica quantia o que você gostaria de ter. E assim você sempre preso a palavras, a promessas e profecias, sempre pagando pela vida que não vai ter, enquanto a graça te oferece de graça a vida que você não pode pagar. Se você se sente prisioneiro da religião, você precisa sair correndo rápido daí. Há uma música muito legal que eu fiz do Resgate que se chama Por que Você Não Sai? Eu sei que tem muitas músicas evangelísticas que dizem para as pessoas por que você não vai para a igreja. Mas eu decidi fazer uma dizendo por que você não sai dela. E procuro uma comunidade de irmãos que de verdade estão libertos desse tipo de domínio e governo, desse tipo de assenhoramento humano, de famílias que são a família imperial e a família real, que imperam e governam sobre a vontade das pessoas, liberam palavras, dão coberturas espirituais, vivem assolando pelo medo e pela culpa, te dão uma sensação de que você está emancipado, mas de verdade você nunca está liberto. A liberdade dos filhos de Deus está na graça. Falei demais e o tempo correu. No próximo a gente continua.